Capítulo 1016, Rua Boquilund, número 160, dentro da mansão de Duane Dantes. Klein ficou em frente às janelas do chão ao teto, observando a chuva começar a cair junto com o vento. A chuva atingiu o chão e o vidro, cruzando-se para formar uma malha de respingos. Desde o outono, Backlund começou a chover novamente. Trouxe consigo uma frieza e umidade persistentes. Klein ficou ali imóvel por um longo tempo, observando silenciosamente a distância através da cena chuvosa embaçada, com os olhos desfocados. Somente quando sua percepção espiritual foi acionada ele interrompeu seus pensamentos errantes e virou a cabeça para o lado. Reinette, com as 4 cabeças loiras de olhos vermelhos na mão, tinha uma carta enquanto saía do vazio. Quem é agora? Klein perguntou à senhorita. Mensageira por hábito. A última carta que recebeu veio de Sharon. A madame disse a ele que ela havia completado com sucesso o ritual e avançado para a sequência 4 do caminho do prisioneiro, fantoche. Klein primeiro a parabenizou sinceramente e informou-a, desculpando-se, que ele já havia obtido o que precisava e não precisava visitar a cidade de Calderon no mundo espiritual tão cedo. Claro, também indicou que havia um grande segredo ali que poderia ter algo a ver com ele. Ele provavelmente iria para lá um dia, e quando essa hora chegasse, se a senhorita Sharon tivesse tempo ou estivesse disposta, ele desejaria obter seu apoio. Para Klein, por um lado, ele poderia ter que ir até lá para encontrar os ingredientes futuros de que precisava para seu avanço. Por outro lado, acreditava que a cidade mágica que envolvia a antiga morte, a fênix ancestral Grey Grace, também poderia conter o método para curar o corpo espiritual incompleto do Sr. Azik. Mesmo que este cônsul da morte não tivesse meios para avançar, ele esperava que, ao fazê-lo, seu professor não precisasse sofrer repetidamente o tormento de perder suas memórias. Claro, Klein preparou um plano para isso. Era esperar até que ele avançasse para a sequência 3, sábio do passado. Ele poderia preparar mais amuletos de ontem mais uma vez para o Sr. Azik, ou poderia imbuí-lo com os poderes Beyonder correspondentes para acelerar a recuperação de suas memórias a cada vez. Naquele momento, Klein já havia recebido a carta. As 4 cabeças de Reinette Tyniker responderam uma após a outra, daquele imortal idiota Patrick Bryan da facção da morte artificial do Episcopado Luminoso. Klein entendeu facilmente a quem a senhorita mensageira estava se referindo. Isso porque Patrick foi quem mais escreveu para ele nos últimos 2 meses. Ele relatou quase qualquer coisa de pouca importância e pediu instruções. Depois de algumas vezes, Reinette Tyniker deu-lhe um apelido. Senhorita mensageira nunca demonstrou interesse em tais assuntos antes. Eu me pergunto quando isso começou. A maioria das pessoas que me escrevem recebeu apelidos, exceto a senhorita Sharon. Enquanto Klein murmurava silenciosamente, ele desdobrou a carta e deu uma rápida olhada nela. Na carta, Patrick Bryan disse que as ordens do continente sul não eram mais para fazê-lo fazer várias tentativas para despertar a morte. Em vez disso, eles fizeram com que ele preparasse um ritual especial e ajudasse o anjo do domínio da morte dentro do mausoléu, o líder da facção da morte artificial, Reiter, a se recuperar. Era para permitir que ele tivesse os meios para deixar temporariamente a terra em que ele selou a si mesmo. Tal ordem não parecia problemática à primeira vista, mas foi um pouco repentina. No entanto, Klein ainda sentia que algo estava errado. A facção da morte artificial do Episcopado Luminoso no continente sul já havia feito Patrick continuar os estranhos, mas perigosos, rituais para despertar a morte.
Conseguia enganá-los, instruindo-o a usar desculpas como a incapacidade de reunir os materiais ou o fracasso final do experimento. Agora, finalmente suspeitaram que há algo errado com Patrick? Klein assentiu pensativo. Ele suspeitava que este fosse um teste dirigido a Patrick Bryan, um teste que apontava para um anjo. A resposta de um anjo aos rituais cobria o mundo inteiro. Sim, é bom, desde que não suspeitem que há um problema com a morte artificial. Afinal, eles herdaram uma enorme herança do antigo Império Balan. Quem sabe se eles têm uma maneira de afetar o progresso da deusa no controle da singularidade do caminho da morte. Poderia ser uma desgraça para ambos os lados. Klein analisou por um momento antes de suspirar de alívio. Quanto ao teste do anjo do domínio da morte, ele não deu muita importância. Isso porque o louco também poderia direcionar o poder no mesmo nível. Com o abraço do anjo, um efeito perturbador poderia ser causado. Contanto que o sumo sacerdote chamado Reiter não descesse pessoalmente e apenas exercesse influência remotamente, ele poderia cometer erros de maneira engenhosa. Depois de descobrir isso, Klein sacudiu o pulso, acendendo a carta de Patrick Bryan com chamas escarlates. Ao voltar para sua mesa, pegou papel e caneta e escreveu: "Você pode proceder de acordo com as instruções do seu professor, mas antes do ritual propriamente dito, você deve relatar isso para mim e obter minha permissão." Como o intervalo entre o recebimento e o envio das cartas era curto, Patrick Bryan provavelmente permaneceu em seu lugar original. Klein não convocou o mensageiro de Patrick e, em vez disso, tocou a gaita do aventureiro e entregou a carta dobrada para Reinette Tainiker. Reticências. Em meio à garoa, Shil colocou sobre ela uma capa de chuva simples forrada com seiva de árvore e se escondeu nas sombras, olhando para a porta lateral da residência do Visconde Stratford. Ainda não era noite, mas os postes de luz já estavam acesos. Eles emitiram um leve brilho na chuva. Depois de um tempo, uma carruagem alugada veio de longe e parou em frente à porta lateral em uma área remota. O criado do Visconde que estava escondido saiu imediatamente correndo, abrindo um guarda-chuva. Ele abrigou a mulher encapuzada na carruagem e passou rapidamente pela porta lateral. Quanto à carruagem alugada, ela permaneceu no local sem sair. Aparentemente, havia recebido uma quantia suficiente de dinheiro. Shil ainda não conseguiu ver a aparência da mulher, mas não ficou desanimada com isso. Ela esperou pacientemente sob a chuva fria, como se tivesse se transformado em uma estátua imóvel. Planejava tentar seguir a mulher assim que ela saísse para confirmar sua identidade. Esta foi uma oportunidade para ela obter a fórmula da poção juiz e também a razão pela qual ela veio para Bäcklund, para investigar a verdade sobre a morte de seu pai. E foi porque ela foi estimulada por tais motivos que Shil persistiu em monitorar o Visconde Stratford até hoje. Os outros oficiais de inteligência do MI9 já haviam encerrado a missão devido à falta de desenvolvimentos nos meses anteriores. Mesmo o homem de máscara dourada que designou a missão não perguntava sobre isso há semanas. Claramente, ele não deu importância a isso. Dentro do quarto do Visconde Stratford, uma linda garota de cabelos castanhos usava um vestido de seda e estava sentada em frente a uma penteadeira. Ela estava mexendo nos produtos de cuidados com a pele e maquiagem como se tivesse descoberto um tesouro. O Visconde Stratford, que já estava na meia-idade, vestiu uma camisola masculina e caminhou até a linda garota com os cabelos ainda úmidos. Ele sorriu para o reflexo dela no espelho e disse: "Charmaine, você não precisa mais disso para aumentar sua beleza. É apenas um tipo de instinto feminino." A jovem chamada Charmaine ergueu a mão com um sorriso, pressionando a palma do Visconde que havia sido colocada em seu ombro.
O Visconde Stratford sorriu gentilmente e disse: quando você os toca, você tem um ar puro e inocente. Você me faz descobrir minha juventude, como quando eu tinha apenas 18 anos. Sem esperar pela resposta de Charmaine, ele continuou: minha esposa já faleceu há anos. Sempre imaginei que viveria só até que o Senhor me chamasse, mas quem diria que te encontraria? Daqui a pouco, quando a pressão acumulada em Backlund for aliviada, encontrarei uma chance de caminhar pelo corredor do casamento até o altar com você. Casamento? Você quer se casar comigo? Charmaine ficou surpresa ao perguntar, incrédula. O Visconde Stratford sorriu e disse: conhecê-la é um presente do Senhor. Embora você não seja de origem nobre, já me casei uma vez. Não preciso mais considerar esses assuntos. Claro, pensarei em maneiras de elevar sua posição na sociedade. Sim, primeiro encontrarei um comerciante que a reconheça como sua filha ilegítima. Ele continuou falando sobre seu plano até ver os olhos de Charmaine cheios de lágrimas no reflexo do espelho. A coisa mais preciosa sobre você é que você me trata 10 vezes melhor do que eu te trato bem, e você não esconde isso. O Visconde Stratford sorriu ao abaixar a cabeça e beijar o topo da cabeça de Charmaine. Charmaine abriu a boca, aparentemente chorando e rindo. Somente quando a garoa parou e a noite caiu é que Shil finalmente esperou que a mulher de capa vermelha escura saísse e embarcasse na carruagem. Depois de memorizar as características da carruagem, Shil a seguiu de longe, usando seus poderes Beyonder como xerife e as ruas vazias à noite para seguir o alvo simplesmente andando ou correndo. Ela percorreu todo o caminho do Burgo Imperatriz até a área da ponte de Backlund. Mesmo com sua resistência, ela estava quase no limite, mas felizmente a carruagem finalmente parou. Shil se animou quando mudou seu alvo da carruagem para a mulher encapuzada e continuou a segui-la. Durante esse processo, ficou surpresa ao ver que a mulher tinha habilidades anti-rastreamento muito boas. Ela ocasionalmente fazia desvios e fazia pausas usando obstáculos. No entanto, isso não surpreendeu Shil, já que ela já era uma xerife experiente. Pacientemente seguiu de longe sem chegar muito perto. Assim que sentiu que a mulher não estava muito longe de seu destino final e que finalmente estava prestes a alcançá-la, de repente sentiu o cheiro de uma fragrância doce e etérea. A mente de Shil ficou atordoada em meio à fragrância antes que ela perdesse completamente o controle de seu alvo. Quanto à fragrância, desapareceu como se nunca tivesse aparecido. As pupilas de Shil se arregalaram ligeiramente. Ela não se atreveu a procurar vestígios ao seu redor. Dentro de um apartamento alugado, Trice, com um rosto gentil e doce que fazia com que não resistisse a olhar para ela, olhou para o espelho que refletia Charmaine e disse: você parece estar de bom humor. Como foi? Esta missão final não é muito inaceitável, certo? Depois de concluí-la, você pode deixar Backlund e começar sua própria vida. Charmaine ficou surpresa quando sua expressão ficou complicada, como se estivesse desanimada. Foi como se ela tivesse subitamente saído de seus sonhos. Ela não virou a cabeça enquanto seus lábios tremiam ao responder: ele disse que deseja se casar comigo. Trice imediatamente ergueu as sobrancelhas. Você não deve acreditar nas palavras de um homem durante esses momentos. Você e eu deveríamos saber disso muito bem. Se ele realmente deseja se casar com você, ele não desconfiaria de você. Ele vai desejar ter um filho com você. Ele fez isso? Ao ouvir sua pergunta, o humor de Charmaine ficou sombrio. Trice se levantou e disse com um sorriso: não vou impedir você de perseguir o seu amor. Se você deseja transformar esta missão temporária em permanente, você deve pensar no que precisa ser feito. Depois de terminar a frase de maneira etérea,
Ela foi até a porta e saiu do apartamento alugado. Enquanto descia a escada, Tricy de repente notou seus sapatos. Ela riu e disse de uma maneira aparentemente autodepreciativa: amor. Ponto.